Bem, continuando o caso dos Estados Unidos, que foi um vídeo iniciado semana passada, eu estava tratando sobre a concentração do poder corporativo no caso dos Estados Unidos. Eu estou no capítulo 7 deste pequeno livro que já mostrarei, A Formação do Capitalismo Corporativo e a Defesa do Laissez-faire, este livro que tem um viés socialista. Então, para você que não é socialista, assim como eu, quando começar a leitura do livro, com certeza não vai gostar, como eu também não estou gostando. Mas dá para ter uma noção, né? Porque afinal de contas, em economia, pelo menos no Brasil, as correntes teóricas dominantes aí do grupo de disciplinas de história geralmente são mais à esquerda mesmo. Mas eu estou encarando esse livro aqui do Hunt apenas como um livro de introdução, não dá para levar a sério esse livro, né? Tem que encontrar um livro mais robusto de história da economia. Porque senão fica enviesado, né? Tudo é marxismo agora? Não, né, cara? Tudo é luta de classe? Não, né, cara? Então, vamos lá. O caso dos Estados Unidos. No vídeo passado eu finalizei em qual parte? Deixa eu ver. Sobre a questão das cortes determinarem que as corporações deveriam ser equiparadas juridicamente às pessoas. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Eu parei por aí, né? Então vou continuar a partir deste ponto. Sempre que os governos estaduais tentavam colocar limites aos excessos e extravagâncias cometidos pelas corporações, promulgando leis que regulamentassem sua atuação, as cortes federais invalidavam-nas sob a alegação de que violavam a cláusula do justo processo contido na emenda. Desse modo, os governos estaduais foram reduzidos à impotência e afastados do caminho das grandes corporações que, pouco a pouco, consolidavam seu poderio. O deputado John Bingham, autor da cláusula do justo processo, admitiu posteriormente tê-la redigido palavra por palavra, sílaba por sílaba, com o objetivo de proteger o direito de propriedade privada e os direitos das corporações, que está certo, né? O deputado Roscoe Coughlin, que colaborou na elaboração da emenda, declarou mais tarde: na época em que a 14ª emenda foi ratificada, indivíduos e sociedades anônimas apelavam para o Congresso e a administração solicitando proteção contra os impostos hostis e discriminatórios instituídos pelas autoridades estaduais e locais. A 14ª emenda encarna a Lei de Ouro, promulgada com o objetivo de impedir que a maioria cometesse contra a minoria atos que não toleraria se fossem cometidos pela minoria contra ela. Bom, eu parei por aqui no vídeo passado, né? Agora sim é conteúdo novo. Cientes de que podiam lançar-se impunemente em busca de lucros resguardados do controle imposto pelos governos estaduais, as corporações prosperaram a olhos vistos. As corporações cresciam através de um processo de expansão interna e, sobretudo, pela absorção de suas concorrentes. A formação de gigantescas empresas monopolistas conferiu grande ímpeto ao desenvolvimento de toda a economia norte-americana. Nós estamos falando aqui do século XIX, né? Por volta do ano de 1866, 1868, mais ou menos. Na passagem do século, ou seja, de 1899 para 1900, os Estados Unidos haviam se tornado a principal potência industrial do mundo, já nessa época. Em 1913, a economia norte-americana produzia cerca de 1/3 do produto industrial mundial, muito semelhante com o que é a China hoje em dia, né? Mais do que o dobro do que produzia seu concorrente mais próximo, a Alemanha. A maior parte das indústrias estratégicas, ou seja, ferrovias, embalagem de carne, atividades bancárias nas grandes cidades, aço, cobre e alumínio, bem como importantes áreas como de produção fabril, estavam dominadas por um número relativamente pequeno de corporações imensamente poderosas. Nos anos diretamente subsequentes à Guerra Civil, excetuando-se o setor ferroviário, prevaleciam as indústrias de pequeno porte, relativamente atomizadas no contexto da economia, face aos padrões atuais. Embora não se disponha de estatísticas precisas referente a esse período, calcula-se, ou seja, por achismo, calcula-se que as 200 maiores empresas não financeiras controlavam uma percentagem insignificante do conjunto dos ativos industriais. Já no final da década de 1920, essas 200 maiores empresas não financeiras controlavam 33% de todos os ativos industriais. Não sei de onde ele tirou essa informação, né? Não dá para considerar. A causa fundamental do processo de concentração foi a onda de combinações e fusões. Então aqui é a causa deste poder corporativo dos Estados Unidos segundo um viés socialista. A causa fundamental do processo de concentração foi a onda de combinações e fusões, em escala sem precedentes, que ocorreu no último quarto do século XIX, ou seja, de 1875 para frente.
em consequência da concorrência excepcionalmente violenta que devastou e arruinou grande número de pequenas empresas industriais. Diante disso, muitos começaram a colocar seriamente em dúvida a noção liberal de mão invisível, atribuíam ao individualismo desenfreado a responsabilidade por aquele estado de guerra incontrolável. Então eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. No próximo eu finalizo esse tópico sobre o caso dos Estados Unidos, vídeo 3. Dá uma olhada no vídeo 1 que eu vou deixar aqui no final. Beleza? Valeu! Aliás, eu estou construindo uma playlist, como já disse, né, de história do pensamento econômico, e este livro é o livro de introdução apenas, a playlist de história da economia.